Graça e paz a todos os irmãos em nome de Jesus. Irmãos amados, glória a Deus, glorifica a Deus pela sua vida. Tá? Obrigado aí. Estamos tentando trazer um melhor conteúdo, uma melhor explanação para o aperfeiçoamento dos santos. E nesse momento eu peço aí a atenção de vocês. Vamos aqui mais uma vez elaborar um assunto também muito polêmico e gera muitas controvérsias. Mas eu quero abordar esse assunto com vocês, amados, para que nós chegamos a uma conclusão. A Bíblia vai falar lá em Romanos 16, capítulo 16, verso 7, vai falar a epístola de Paulo aos Romanos, vai dizer que saudai a Andrônica, meus parentes e meus companheiros na participação, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Nós vamos falar hoje sobre esse texto. Quem foi Júnias? Homem ou mulher? Porque o apóstolo Paulo coloca ela numa categoria muito elevada de apóstola ou de missionária. Naquela época, a visão missionária seria um apóstolo. E essa pessoa, ou esse personagem, ele faz um papel muito importante dentro do contexto histórico, que muitos teólogos têm discutido, debatido, e há várias controvérsias, há vários pensamentos diferentes acerca desse assunto. Mas, como eu sempre falo, eu vou pelo que a Bíblia diz. Pelo que a Bíblia diz. Claro que eu tenho fontes fidedignas em referente a esse assunto, mas hoje aqui eu não quero abordar. Eu quero deixar claro o que a Bíblia diz. Por isso que o nome do canal é Bíblia Aberta Oficial. Porque eu vou pelo que a Bíblia diz. Não vou pelo Didaquê, que é uma fonte confiável também do século I, mas eu vou pelo que a Bíblia diz. A Bíblia está em primeiro lugar. Então, vejamos que há muitos teólogos que discordam por ela ser homem, e se for homem não tem como dizer que talvez ela não foi uma apóstola da época, né? Ou melhor dizendo, um apóstolo se for homem. Se for mulher, também aí fica aí uma ênfase para fechar o contexto, que aí no caso não poderia ser, porque seria mulher. Claro que Paulo é um fariseu, né? Muito radical, e se nós for ver ali as abordagens de Paulo, extremamente tão radical, que além dele pertencer ao povo hebreu, e a cultura da sociedade dá um respaldo para o quê? Para os patriarcais, né? Que seria ali onde prefigura ali a ascensão ou a descendência masculina. E isso você vai ver desde quando a criança ou o menino era nascido. Então você vai ver que desde a cultura judaica, quando uma criança era nascida, a criança ela já era ensinada, né, por escravo ou por seu próprio pai, que poderia conhecer a lei ou os ensinamentos da Torá, devido à cultura rabínica judaica, ou dar esse crédito a todo filho homem. Então toda filha mulher, geralmente ela tinha uma exposição um pouco diferente. A filha mulher, geralmente ela cuidava de outras coisas referente, mas já a criança ela já era ensinada nos preceitos da lei. Toda criança masculina, assim também foi com Jesus. Você vai ver que lá em Lucas, no capítulo 1 em diante, ou é o capítulo 2, se não falha a minha memória, vai dizer que Jesus estava no templo ali, debatendo com os doutores da lei, ou seja, com os escrivãos, com os escribas. Então vemos aqui um ponto muito importante que o apóstolo Paulo ele coloca em xeque, e ele salda aqui, se nós for ver, é muito importante esse assunto. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque Paulo, nos últimos capítulos de sua carta aos Romanos, porém, ele dá destaque a 10 mulheres. Lê o texto que você vai ver, ele dá destaque a 10 mulheres. Só que 2 são anônimas.
e as outras ele faz questão de colocar. E isso é um privilégio muito grande, porque Paulo, pela autoridade que ele tinha, ele coloca essas pessoas como pessoas que estavam na missão, que estavam na obra, que estavam com a mão na massa, que estavam junto com ele. Então ele faz questão de dar honra a elas, o resgatando e mostrando no próprio texto bíblico. Então, aqui está um ponto um ponto discrepante para quem é um teólogo, que ele aborda esses termos e coloca que essa Júnia seria um homem, não seria mulher. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia está realmente falando que é mulher, eu vou colocar que é mulher. Então eu coloco ela como se fosse uma diaconisa, por alguns motivos que eu vou elaborar aqui nesse texto, né, para que nós possamos entender. No que diz respeito a Júnias, tem um expositor de um comentário bíblico, o nome dele é Blusse, e ele vai dizer assim, né, esse Blusse, que ele vai fazer um comentário sobre o Novo Testamento, e ele coloca assim, claro que aqui ele está falando uma interpretação dele e de outros, então ele vai alegorizar, tá? Quero deixar claro, ele está alegorizando o ponto de vista no que ele entendeu no grego. Então eu estou deixando claro isso aqui para vocês, para que vocês também tenham compreensão do que está sendo falado. Então ele fala assim, alguns intérpretes, julgando o improvável que uma mulher estaria entre aqueles que são chamados de apóstolos, entende que esse nome, ou seja, ele está falando aqui no grego, que é Iorvarim, Iovar ou Iorvarim, que a tradução muda um pouco, que é Júnias, tido como uma forma abreviada do nome masculino juniano. Por outro lado, há quem considera a seguinte, o nome latino Júnia, que é Júnias, a qual a Bíblia fala, se você for ler aí no capítulo 16 de Romanos, capítulo 16, verso 7, vai dizer Júnia ou Júnias. Então, olhando aqui, ele fala assim, ó, atribuindo às mulheres, aparece mais de 250 vezes em inscrições gregas e latinas o nome masculino Júnias, no masculino refere-se a Júnias e no feminino Júnia. Quero deixar claro para que os irmãos entendam. Não foi encontrado uma única vez. Quando nos manuscritos gregos se começou a acentuar as palavras, pois no início era escrita sem acentuação, os copistas escreveram Ióvias. Já muda um pouco a tradução. Você está entendendo? Já muda um pouco a tradução do modo de interpretar. Então, olhando por esse ponto, Júnia, ou seja, tomaram esse nome por nome de mulher. Então veja que a ideia de alguns, se você for ver no texto, no Novo Testamento lá em grego para o português no léxico, vai dizer assim, esposa é essa mesma ideia, os autores da nova chave linguística do Novo Testamento grego, que é onde lemos, que nem eu acabei de falar, no léxico, que é a tradução do grego para o português, vai estar Ióvias ou Ióvias ou Ióvinhas. Então muda um pouco a tradução muda. Só que pode ser Júnias ou Júnia. Então eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Eu estou colocando aqui, claro que essa alegorização que esse comentarista
ele está fazendo a respeito do texto, ele está olhando as três chaves linguísticas do que o texto possa apresentar, ou que o copista, na hora de escrever, por algum motivo ele colocou Júnia, mas poderia ser Júnias. Júnias que se referem a homem. E Júnia, como o apóstolo Paulo colocou aqui, se refere à mulher. Só que normalmente eu vou ficar com o que a Bíblia está, pela função que ela exercia diante do ministério. No caso, se ela é mulher, ela também poderia ser uma diaconisa, devido a ela fazer as atribuições também de obra missionária e de obra de servir à igreja, que no caso aqui vai apresentar essas 10 pessoas como quem servia à igreja. Só que Paulo alegoriza ela como se fosse uma apóstola, entendeu? Como que alguém que fazia algo a mais para a obra de Deus, ou seja, ela desempenhava mais função dentro de um ministério. Então olhamos que ainda no Novo Testamento interlinear, que aqui é um Novo Testamento analítico, que ele está analisando o texto em seu contexto amplo da dimensão, ele coloca assim, eu quero que os irmãos entendam, eu vou até dar a referência desse Novo Testamento analítico interlinear, do texto majoritário, é da editora Cultura Cristã, tá? Que vai dizer assim, ó: Júnias tratava-se de um nome feminino mediante as provas aduzidas. Apesar de alguns autores modernos considerarem Júnias como nome masculino, seguindo a mesma opinião. Então, o que acontece? Ele está mostrando aqui que há diferença entre teólogos e expositores dos textos, tanto do texto crítico como do texto analítico. Mas eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Por isso que o nome do canal se chama Bíblia Aberta Oficial. Então, através desse texto que a Bíblia fala, se a Bíblia está se referindo a Júnias como mulher, eu vou deixar como mulher, eu não vou mudar o que a Bíblia está dizendo. Mas tem muitos irmãos que creem diferente do meu posicionamento, e isso eu respeito, cada um tem sua posição, mas é aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, né? Que tem coisas que estão encobertas e outras coisas estão reveladas. Então tem coisas que eu não posso falar, que a Bíblia não fala. Tá bom, meus irmãos? Até porque Gálatas 1, verso 8 tá dizendo, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, que é anátema. Então não tem como eu parar para falar além do que a Bíblia não aborda ou a Bíblia não fala. Esse é o tema palpitante que eu deixo aí para vocês compreender se realmente de fato é ou não. E aí fica para a conclusão daqueles que seguem a Bíblia como eu sigo e entende que o texto está dizendo isso e acabou. Pronto. Amém? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.